Bom dia, sétimo ano. Estou postando esse vídeo aqui como complemento da matéria nova que eu enviei para vocês hoje. Aspectos naturais do Brasil. O Brasil, como vocês sabem, tem o quinto maior território do mundo. No mundo, né, são 193 países. Então o Brasil ele é maior do que 188 países. Se o Brasil é grande desse jeito, então o Brasil é muito rico em elementos naturais. E é mesmo, se a gente for pensar no Brasil, olha só, nós temos o maior rio do mundo, a maior parte dele fica no Brasil, que é o rio Amazonas. A maior floresta do mundo, que é a floresta amazônica, mais de 60% da floresta amazônica fica em território brasileiro. Recursos hídricos, o Brasil tem 13% de toda a água potável do mundo. Nenhum outro país tem tanto água potável como o Brasil. Dentre os aspectos naturais, dois assim que são muito importantes para o território de um país, para o planeta Terra em geral, é o clima e a vegetação, porque o clima e a vegetação são dois aspectos naturais que vão impactar diretamente na ocupação do espaço geográfico. As pessoas vão deixar de ocupar ou vão ocupar um local devido aos recursos naturais, os aspectos naturais de um local. A vegetação é muito importante para os seres humanos e o clima também. Quem é que vai querer morar, por exemplo, num deserto que não tem vegetação nenhuma, que as temperaturas são muito elevadas, ou quem vai querer morar, por exemplo, no Polo Norte, na Antártida, onde as temperaturas são muito rigorosas, com a temperatura chegando a atingir menos 60 graus. Não é verdade, gente? Cada lugar do planeta tem um tipo de vegetação. E o tipo de vegetação vai depender basicamente do tipo de clima e da quantidade de água que tem naquele local. Já o clima, ele tem vários fatores climáticos. Vocês vão encontrar lá na apostila didática, página 36, 37, 38, 39, 40, quais são os fatores climáticos. O principal fator climático é a altitude, tem também a latitude, tem também o relevo, tem a vegetação e tem as massas de ar. Eu vou pedir para vocês dar uma leitura para vocês entenderem melhor sobre esses fatores climáticos, beleza? Olha só, no planeta Terra tem 3 zonas climáticas, que é a zona intertropical. A zona intertropical, ela fica dentro dos trópicos, ela fica entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio, passando pela linha do Equador, que são os 3 principais paralelos. Dentro dessas áreas, a incidência de raios solares é muito mais forte. Quanto mais próximo do Equador, a radiação solar vai ser maior. São áreas de baixa latitude. Quando vai afastando da linha do Equador, a incidência dos raios solares vai diminuindo. Aí as temperaturas tendem a serem mais baixas. A maior parte do território brasileiro fica dentro dos trópicos. A exceção é o sul do estado de São Paulo e a região sul do Brasil. Esses lugares eles ficam na zona temperada. A zona temperada ela fica entre os trópicos e a região polar. E a outra zona climática que tem é a polar, que fica dentro dos polos. No Polo Norte, Círculo Polar Ártico, e no Polo Sul, Círculo Polar Antártico. Mas no caso, o Brasil está muito distante dessas zonas polares. O Brasil não tem terras localizadas nessas áreas, mas o Brasil sofre influência das massas de ar polar que se formam na Antártida. Elas deslocam até o território brasileiro, trazendo temperaturas menores para o nosso território. No Brasil, tem 6 tipos de clima. A maioria deles são climas tropicais, só que tem algumas variações devido à ação de outros fatores climáticos, como relevo,
como a proximidade do mar, né, ou a distância em relação ao nível do mar. Então, o Brasil é um país de clima tropical, com algumas variações. Tranquilos? Aí na matéria que eu passei, tem o nome dos 6 tipos de clima que tem no Brasil, tem um mapa com os domínios climáticos do Brasil. Aí eu passei também um questionário e vocês vão precisar analisar aí, né, os tipos de clima que tem no Brasil e o mapinha aí para vocês responderem essas perguntas. Agora, gente, eu vou falar sobre um outro fator climático, que é a altitude. A altitude é um fator climático muito importante. A cada 100 metros que vai subindo em relação ao nível do mar, a temperatura cai cerca de 0,7 graus. Então, quer dizer, se a gente subir 1.000 metros, a temperatura vai cair 7 graus. Se subir 2.000 metros, a temperatura vai cair 14 graus. O Brasil, a maior parte do território do Brasil, ele tem terras entre 200 a 600 metros de altura. Então, são poucos lugares do Brasil que vão sofrer influência da altitude no seu tipo de clima. Aí o tipo de clima nas terras altas são menores. Já a influência da vegetação, a vegetação ela tem muita umidade. Aí nos lugares que tem muita vegetação, a umidade é maior. Tranquilos? E o relevo? O relevo, ele funciona como uma barreira, impedindo a circulação de massas de ar. Um exemplo assim, muito claro da ação do relevo no tipo de clima é no Nordeste do Brasil, lá no sertão do Nordeste. Do Nordeste do Brasil tem uma serra, que é a Serra da Borborema. Aí a Serra da Borborema, ela impede que as massas de ar que vêm lá do litoral nordestino, do Oceano Atlântico, ela atinja o sertão. O sertão está aqui está o litoral do Nordeste, e aqui vem a massa de ar. Essa massa de ar, né, vem em direção ao continente, aí quando encontra a Serra da Borborema, ela tem que subir. Aí quando ela sobe, acaba gerando chuva. Aí no litoral do Nordeste vai chover bastante, só que aqui do outro lado, no sertão, essa massa de ar não vai conseguir chegar. O relevo funciona como uma barreira para formar chuvas lá no sertão do Nordeste. Aí eu já falei sobre as massas de ar. Aí eu vou pedir para vocês fazerem uma leitura, tá? Tanto nessa folha que eu passei aí com a matéria nova, com texto, quanto no livro, e responder as atividades que eu passei. No mais, eu até desejo uma boa semana para vocês, bons estudos para vocês, e seguir aí as orientações dos especialistas. Vamos ficar em casa, vamos ficar em quarentena, vamos respeitar a distância, para que essa situação se resolva assim, o mais rápido possível, que a gente possa voltar à nossa normalidade, com as nossas aulas presencial. Estou morrendo de saudade de vocês. Beleza, gente? Tchau, tchau. Até a próxima videoaula, ou quem sabe até a próxima aula. Tchau.